Tiago, seja bem-vindo aqui ao Tela Viva Móvel, 20ª edição. Fique à vontade, então, para começar a sua apresentação sobre como o Itaú transformou dezenas de milhões de chamadas em um salto de digitalização. Fique à vontade. Obrigado, Tiago. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco aqui para vocês como é que foi essa jornada, como é que está sendo essa jornada de digitalização aqui no Itaú. Então, antes de entrar aqui nos números propriamente ditos e falar um pouco sobre a jornada do Dial My App, eu queria falar para vocês que a gente tem aqui no Itaú, a gente não escolhe cliente, o cliente que escolhe a gente, né? Então, a gente tem clientes sendo adquiridos tanto por via digital, através dos nossos canais digitais, quanto nas diversas parcerias que a gente tem aqui com grandes varejistas ou, enfim, dependendo do crédito aqui, se for crédito imobiliário, com vários dealers aqui pelo Brasil afora. E para isso, a gente tem aqui uma gama grande de canais. Então, a gente tem aqui várias agências, caixas eletrônicos e os nossos apps aqui para servir esses clientes todos. E apesar desse investimento todo que a gente faz aqui na digitalização, a gente ainda tem aqui muita ligação caindo nas nossas centrais de atendimento. Então, mensalmente, são quase 10 milhões de chamadas, e apesar de todo esse esforço de digitalização, apesar de a gente ter bons apps aqui, a nossa turma de canal aqui é fantástica, a gente tem aqui alguns desafios aqui para enfrentar. E quando a gente fala de digitalização aqui do cliente, é importante deixar claro que não existe uma bala de prata, não existe aqui aquela ferramenta ou aquela solução que vai resolver o problema. É um conjunto de soluções, a gente acredita que esse conjunto de soluções é o que torna aqui todo esse arsenal ou essa forma aqui de fazer, de digitalizar clientes poderosa por esse propósito. Então, quando a gente teve contato com o Dial My App, foi até curioso, porque foi mais ou menos meados do segundo semestre de 2019, a gente teve a primeira reunião com eles, e, enfim, a solução muito bem apresentada, a gente teve o contato aqui e, obviamente, aqui a gente tem uma preocupação muito grande com segurança, então as primeiras perguntas eram justamente como que isso ia se conectar aqui, como assim a ligação interceptada, como isso ia funcionar. Vencida essa barreira inicial aqui de apresentações, de como funcionava a ferramenta, entramos aqui numa segunda etapa mais mundana aqui de negociação, de preço, enfim. E a gente, enfim, sem saber que existia a pandemia, mas sabendo aqui que era uma ferramenta que poderia encaixar bem aqui na nossa estratégia de digitalização. Falando rapidamente aqui do Dial My App, como é que ele funciona? Então, o cliente, ligando aqui para as nossas centrais, e o lado bom aqui do Dial My App é que, por mais que a gente faça campanhas, por mais que a gente faça aqui, enfim, mídias direcionadas aqui, mostrando para o cliente que existem os canais digitais, o Dial My App ele atua diretamente naquele cliente que de fato está fazendo aquela chamada. Então, aquele cliente que de fato está nos ligando, está nos acionando, e quando a gente apresenta para o cliente um menu de opções, fica muito mais claro, muito mais fácil para o cliente visualizar e poder se servir. Então, a ligação é interrompida, esse menu é apresentado para o cliente, e o cliente tem a opção de escolher lá o que ele quer fazer, dependendo da demanda dele, e uma vez que ele escolha, eu posso apontar, seja para uma landing page ou para um portal. Esse direcionamento pode cair para os nossos apps, ou até mesmo para a nossa funcionalidade de chat que a gente tem dentro dos nossos aplicativos. Se nada disso for suficiente aqui, ou o cliente, de fato, aqui, quiser continuar a chamada, simplesmente ele coloca continuar a ligação. Então, o objetivo aqui não é criar um pedágio para o cliente, o objetivo é dar uma opção visual para o cliente dele se servir e continuar aquela jornada de forma digital. Obviamente que para aqueles clientes que não têm aqui o canal digital, ele é direcionado para a loja de aplicativos e pode baixar o app para poder, enfim, ter a jornada digital. Nesse começo, apenas clientes com sistema operacional Android. Isso para a gente não foi um problema. Eu acredito que para a maioria aqui também das empresas não é um problema. Já visto o tamanho aqui do mercado do sistema operacional Android, para a gente, mais ou menos 3/4 aqui dos clientes, um pouco mais do que 3/4, usam o sistema operacional Android. Então, como largada aqui, como iniciativa aqui começando, enfim, grande parte aqui dos clientes seriam atingidos pela ferramenta do Dial My App.
como é que foi essa jornada aqui dentro do Itaú? Então, em abril de 2020, então praticamente o primeiro mês de pandemia, a gente já estava vencida todas essas etapas aqui técnicas e comerciais. A gente implantou aqui o primeiro menu de Daima App na nossa central de correntista, a nossa central do 30 horas. E foi assim bem impressionante. Logo nas primeiras semanas aqui, a gente já começou a ver uma diferença aqui nos números e começou a ver aqui que, de fato, o cliente estava se engajando. A gente é muito preocupado aqui com qualidade, acho que isso é uma coisa aqui que a gente pesa bastante e, enfim, as primeiras semanas aqui foram fundamentais para ver se a gente continuava com essa ferramenta ou se, de fato, abandonava e ia para outra. E a gente teve aqui uma grata surpresa nesse sentido. O cliente não só entendeu a ferramenta, como se engajou, e a gente rapidamente aqui, em 12 meses, já tinha aqui 12 negócios atendidos aqui, contemplados, e mais uma curva crescente aqui até o final de 2020. Então, até agora, pensando aqui, desde a implantação do Daima App aqui no Itaú, em abril de 2020, a gente já teve aqui mais de 20 milhões aqui de ligações aqui interceptadas, é o que a gente chama aqui de digital calls, mais de 15 produtos hoje, tendo aqui menus do Daima App. Então, cada central, a gente tem, nossos produtos servem tanto clientes correntistas quanto clientes aqui que não são correntistas, os chamados monoliners aqui, né? Então, a gente tem aqui vários números diferentes aqui nas nossas centrais de atendimento, então, de fato, a gente consegue ter aqui essa capilaridade e essa multiplicidade aqui de menus. Nossa audiência mensal é em torno de 2,4 milhões, então, são clientes aqui que, de fato, vêm aqui e interagem com os nossos menus, e a gente tem aqui 53% desses clientes aqui interagindo, de fato, com esses menus. Então, de fato, visualmente aqui é muito mais fácil de você engajar o cliente, muito mais fácil de você colocar para esse cliente aqui a opção para ele se servir e completar a jornada digital. Não adianta também, assim, o Daima App, então, é a solução, a gente coloca o Daima App pronto. O que a gente acredita é que o Daima App é mais uma solução nessa jornada de digitalização. De novo, não tem uma bala de prata, não tem aquele processo matador. Até clientes que já nasceram digital, então a gente tem aqui milhares de clientes digitalmente aqui virando cliente Itaú. Até esses clientes, a gente tem uma parcela grande das ligações, desses 10 milhões de ligações que eu mencionei por mês, sendo feitas e caindo aqui nas nossas centrais de atendimento. Grande parte, ou uma parte relevante dessas ligações, são feitas por clientes digitais, que nasceram digitais e são digitais usuários dos nossos aplicativos. Então, existe aqui um trabalho de mostrar para o cliente que sim, ele pode servir no app. Existe um trabalho importante também para os nossos desenvolvedores de app, de que existem algumas jornadas que podem ser melhoradas, ou seja, o cliente aqui não está compreendendo que por esse caminho dentro do app ele consegue se resolver. Então, essa ferramenta ela traz diversos insights aqui, não só se o objetivo for digitalizar cliente, mas também de melhorar aqui a qualidade dos nossos canais digitais, da qualidade daquilo que a gente oferta para os clientes. Uma coisa importante que vale a pena mencionar aqui é que grande parte dos clientes que não são digitais e quando fazem uma opção, ou seja, interagem aqui com o menu do Daima App e não tem o aplicativo, a gente direciona esses clientes para a loja de aplicativo, no caso aqui a Play Store, se tratando aqui de clientes Android. Só que a gente não consegue saber se o cliente baixou ou não o app. O que a gente consegue ver e isso a gente mede, o cliente que foi direcionado para a loja de aplicativo, naquele mês, ele fez login no app? Isso a gente consegue ver. Eu não consigo medir se de fato ele fez o download naquele momento, mas eu consigo saber, eu consigo capturar essa informação no momento que ele se loga e passa a usar o app. E o que a gente mediu? O que a gente percebeu com isso? A gente viu que um mês após os clientes interagirem com o Daima App, 15% dos clientes baixaram e usaram o app naquele mês. No mês seguinte, ou seja, pegando essa mesma safra, 2 meses depois daquela primeira interação com o Daima App, o 15 já virou 18. 3 meses depois, o 18 virou 21. Ou seja, é um processo contínuo aqui, a gente não muda hábitos da noite para o dia, então o Brasil, apesar de ter muita facilidade aqui de adotar novas tecnologias, quando a gente fala aqui de comportamento digital, sobretudo para atendimento, existe aqui uma jornada que não é feita
enfim, de forma rápida, tem que, de fato, aculturar o cliente, mostrar para ele que, de fato, as soluções digitais aqui conseguem, através de jornadas end-to-end, servir esse cliente. Então, não adianta nada, eu vou colocar o Dharma App e pronto. Se eu não tiver por trás um arcabouço onde eu tenho bons portais, bons apps, com boas funcionalidades, onde de fato eu consigo fazer esse casamento, essa integração entre o que o Dharma App consegue oferecer e uma oferta de menus aqui relevantes para o cliente, para poder direcioná-lo para aquela funcionalidade, se isso não acontecer em conjunto, esse desenvolvimento, vai ficar capenga, vai ficar sempre faltando um pedaço e, na verdade, o que a gente vai estar fazendo é colocando mais um pedaço para o cliente. Então, o cliente quer falar com a gente, simplesmente, se eu coloco lá o Dharma App para interromper a ligação e não tenho nada de bom para oferecer para o cliente, eu não consigo aqui realmente ser resolutivo aqui, nem adianta, é melhor deixar passar e resolver na voz. Então, essas duas coisas precisam andar juntos. Se não andam juntos, a gente está penalizando e colocando um pedágio aqui desnecessário para o cliente. Uma coisa que fez, então, a gente tem aqui, esse gráfico mostra a nossa evolução desde a primeira implantação em abril de 2020. No último mês de março aqui, esse salto aqui foi que a gente colocou o nosso Dharma App, enfim, esse SDK do Dharma App nos nossos aplicativos. Então, já falo um pouco mais disso, mas o que foi fundamental aqui nesse processo e nesse projeto? Os times muito juntos. Então, eu acho que desde o começo aqui, o time do Dharma App, os times do Itaú, a gente tem uma squad específica aqui para operar o Dharma App. Então, isso é uma coisa importante também. Não é simplesmente um projeto, começo, meio e fim. Isso aqui vira uma operação. Então, a gente, através dos dados aqui, a gente consegue medir exatamente a quantidade de cliques que a gente tem em cada um dos cards que a gente apresenta para o cliente. E baseado nesses cliques, a gente consegue ver, esse card aqui não é relevante, tira, vamos botar um outro, porque poucos clientes estão escolhendo esse card. Então, a ideia é que, como a gente tem pouco espaço, ou simplesmente o espaço da tela para ofertar para o cliente, a gente precisa aqui, de fato, ser bem assertivo aqui para ser relevante para o cliente, senão a maioria dos clientes continua a ligação, porque a gente não vai estar atendendo aqui as necessidades desses clientes. Mas uma coisa que a gente, nessa evolução toda aí de pouco mais de um ano, usando aqui o Dharma App, a gente foi pioneiro aqui. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, a gente tem um menu, sobretudo para conta corrente, que o cliente pode ter vários produtos aqui, quando a gente fala aqui no guarda-chuva do correntista, né, do conta corrente, ficava difícil colocar um pouquinho de cada produto. Então, a gente foi pioneiro aqui nesse cross-menu. Então, o cliente, apesar de estar ligando para uma central de correntista, eu consigo ter um menu, um submenu aqui para cada produto. Então, começando aqui com correntista 30 horas e um menu específico para cartões, para seguro, para veículos, enfim. Então, dá para a gente ter a flexibilidade aqui e a habilidade de poder mexer nesses menus e também aqui atender aqui todos os produtos que a gente tem aqui no banco. Do ponto de vista de liberdade, do ponto de vista aqui de possibilidades, como eu disse, dá para a gente colocar em landing pages, ou seja, tem algumas campanhas acontecendo, a gente consegue fazer menus que direcionam para essas campanhas. Por exemplo, eu tenho aqui uma campanha de cadastramento de chave Pix, por exemplo. Então, eu consigo rapidamente capturar esses clientes e jogar esses clientes dentro do app para poder fazer esse cadastramento de chave Pix. Enfim, qualquer que seja a campanha aqui. E uma outra coisa super importante é os times aqui, tanto do Itaú quanto da Elma App, desde o começo, trabalhando junto, quase que como se fosse um time só. Então, acho que isso também foi uma outra métrica de sucesso aqui, um outro fator de sucesso para o projeto. Se as equipes fossem isoladas ou tivesse muita interferência nessa comunicação, também não ia fluir do jeito que fluiu, a gente não teria esse crescimento que a gente teve. E eu acho que o grande passo, como eu comentei no slide anterior, foi quando a gente começou a embarcou dentro dos apps do Itaú o SDK aqui do Dharma App, e a gente oficialmente coloca o Itaú dentro da comunidade do Dharma App. Por que isso é importante? A gente acredita muito nessa comunidade. Então, a partir do momento que a gente vira membro dessa comunidade, a gente consegue aqui não só ser influenciado por diversos apps das empresas que estão nessa comunidade, mas também ajudar no processo de digitalização aqui desses clientes. Então, o cliente hoje que tem algum aplicativo de alguma das empresas que estão na comunidade, caso o cliente ligue para alguma central nossa ou para
algum produto nosso, a gente vai ter essa interceptação acontecendo, e é um novo salto aqui para a gente poder ter cada vez mais abrangência aqui do ponto de vista de capturar aqui essa interação com o cliente. O que a gente quer? Quando a gente fala aqui de próximos passos, o que a gente quer? A gente quer 100%. Então, hoje a gente sabe que tem uma limitação do Android e tem uma limitação também de não estar presente, o cliente, de alguma forma, tem que ter algum app daquela comunidade. O que a gente quer? A gente quer expandir essa abrangência, essa possibilidade de capturar essa ligação para 100%. Então, no final do dia, a gente quer ser capaz aqui de 100% das ligações que a gente recebe serem impactadas aqui pelo menu, ou seja, serem interceptadas e poderem ter a opção aqui de se servirem via esse menu. Então, esse é um OKR aqui importante para a gente chegar. Eu já vou falar aqui do Dial My Client, vou passar um pouco aqui para a personalização, depois eu volto. No final do dia, dá para a gente fazer, e é uma coisa que a gente está buscando, menus diferenciados. Então, uma coisa que a gente aprendeu pilotando aqui e usando aqui o Dial My App nesses últimos 13 meses foi que o primeiro menu que você vai fazer não vai ser o menu que vai continuar nos próximos 2, 3 meses. Você vai colocar o primeiro menu e você vai aprender muita coisa. A gente aprendeu muita coisa nessa jornada e a gente já está aqui na 3ª geração de menus aqui, sempre capturando a interação do cliente, sempre capturando aqui os cliques, aquilo que realmente tinha valor para o cliente e otimizando aqui, não só no aspecto visual aqui, mas também do ponto de vista do conteúdo daquela informação. E no limite, uma vez que eu tenho aqui 100% de abrangência, eu posso ter um grupamento aqui de clientes, então eu posso ter clusters aqui, então os clientes que são propensos a determinada oferta têm um menu específico, clientes aqui que eu preciso falar sobre determinada ação, eu consigo ter um outro menu diferente, no limite até ter praticamente aqui um menu para cada tipo de cliente. Então, eu tenho uma mensagem aqui para o Antônio, para o João, para a Maria, eu posso ter aqui menus totalmente aqui customizados para cada um dos clientes no limite. Então, essa é a agenda aqui do Dial My App. O Dial My Client é uma outra ferramenta, também aqui do universo aqui do Dial My App, que funciona, na verdade, quase que o oposto aqui do Dial My App. Então, o Dial My App é muito para ligação receptiva, para inbound, e o Dial My Client é para ligações outbound. Então, a gente tem aqui, sobretudo, vendas, seria aqui uma solução, um case de uso aqui fácil de mostrar, e também nossas centrais aqui de renegociação, por exemplo, central de cobrança, onde é feito aqui ligações ativas, é muito mais fácil aqui para o cliente interagir. Hoje em dia, a gente é bombardeado com informações de todo jeito e de todo tipo. Você ter aqui visualmente numa tela a mensagem é muito mais fácil do cliente interagir, é muito mais fácil de explicar do que alguém ficar falando para ele, olha, a oferta é essa, as condições são essas. Então, o Dial My Client ele vem endereçando isso. Então, uma ligação de vendas onde eu falo, olha, você tem o produto A e você, enfim, o produto B te oferece isso, a gente entende que essa aqui é uma oferta boa para você. O cliente poder ver essa oferta ao invés de ouvir, o engajamento é muito maior, então a gente está começando a explorar também esse outro lado do Dial My Client como expansão aqui, além do Dial My App. Bem, o que eu trouxe de material era isso, eu acho que agora aqui a gente abre para as perguntas. Fernando, a bola está com você. Legal. Obrigado, Thiago. Pode parar de compartilhar sua tela, se quiser. Aparecemos nós dois. Eu queria começar te perguntando, Thiago, você mencionou que hoje vocês já estão capturando aí 2,4 milhões de chamadas por mês, né? O número mais recente aí de março, né? Que vocês divulgaram. E que vocês querem chegar a um ponto de conseguir capturar 100%. Esses 2,4 milhões representam quanto por cento hoje do total de chamadas? Olha, a gente tem por mês, caindo nossa central, quase 10 milhões de chamadas. Tá bom. Agora, a parte desses 10 milhões vem por telefone fixo, que não daria para capturar, né? Exato. Então a gente tem essa barreira aí, mas é cada vez menor a quantidade de clientes que ligam via telefone fixo. Hoje em dia, até o custo da chamada, enfim, antigamente existia, no começo aqui das privatizações, existia aqui um custo até mais elevado da ligação. Hoje em dia, os pacotes aqui ofertados pelas empresas de telefonia praticamente isentam aqui as ligações, sobretudo para um telefone fixo, né? Então, praticamente isso é um custo zero, né? Então, os clientes acabam usando muito mais aqui ligação via celular do que
via telefone fixo. Mas você tem razão. O telefone fixo fica fora Essa desse, conta, né? Exato. Tá, perfeito. E uma curiosidade, qual é, assim, vocês já lançaram 12, 13 menus, né? Cada um para enfim, pra um serviço diferente, né? Considerando todos eles, qual é a principal razão de chamada das pessoas para o call center que vocês conseguem tratar no Dial My App? Que tipo de informação elas estão buscando, de serviço? Você tem essa medida? Consegue... Olha, tem de tudo. A gente tem aqui, enfim, de novo, a gente não escolhe o cliente, né? Então, a gente tem o cliente, tanto o cliente que fez via uma parceria que a gente tem com algum varejista grande aqui, que é parceiro do Itaú, que adquiriu aqui um produto de cartão de crédito ou qualquer outro produto, quanto aquele cliente que nasce digital, a gente tem esses dois comportamentos. Tanto o cliente super digital, né, que nasceu digital, e os nossos apps, às vezes, a gente tem aqui tanta informação ali dentro, tanta funcionalidade, e o cliente, às vezes, não conhece o app inteiro. Então, até clientes que têm o app, usam o app, ligam por funcionalidades que tem no app. E aí, quando a gente apresenta os principais motivos de ligação desses clientes digitais no menu, ele fala, é isso mesmo que eu quero fazer. E ele acaba interagindo e a gente direciona ele para dentro do app onde tem aquela funcionalidade. Isso para clientes digitais. Então, não é simplesmente ter um bom app, adquirir o cliente digitalmente, sempre tem essa lição, esse aculturamento para falar, olha, você consegue ser atendido aqui no app, mas às vezes o cliente quer falar com alguém, então não é que ele quer simplesmente o autosserviço. A gente tem aqui uma cultura do brasileiro, sobretudo quando a gente fala de serviços financeiros, alguns clientes aqui tem algum receio, putz, eu não vou fazer isso sozinho porque eu posso errar, então eu prefiro fazer isso com a ajuda de alguém. E aí a gente direciona esse tipo de interação para um chat. A gente tem um chat humano, o cliente ele é servido por esse chat e ele faz, se ele precisar de apoio, e a gente prefere que essa interação aconteça num chat humano, porque a gente mantém o cliente dentro do nosso aplicativo, se servindo inteiramente do nosso aplicativo, sem precisar, de fato, fazer essa ligação. O cliente que não é digital, aí sim, é um processo completamente diferente, é quase que um menu específico para ele, onde não adianta também você ter o mesmo menu para cliente digital e cliente não digital. O cliente digital, ele é um cliente que tem dúvidas mais sofisticadas. Ele não quer saber, por exemplo, o cliente de cartão de crédito que usa os canais digitais, ele sabe quanto que é o limite dele, ele sabe os últimos lançamentos, a fatura, ele está acostumado a ver isso. Então, se o menu para esse cliente tiver essas informações, ele não vai clicar, ele vai continuar a ligação. Agora, coisas como, sei lá, não reconheço uma compra, ou quero aumentar meu limite, ou quero falar via chat, tem muito mais apelo para esse tipo de cliente digital. Já o cliente não digital, coisas mais básicas como qual é meu saldo, meus últimos lançamentos, melhor data para compra, por exemplo, são informações ou são cards que têm mais apelo para esse público não digital e o cliente acaba se servindo ali, que são informações mais básicas, e aí esse é o primeiro passo aqui para a digitalização. Thiago, você mencionou também na sua apresentação que o Dial My App acaba provendo também alguns insights para vocês melhorarem, às vezes, a interface de um aplicativo de vocês, ou a jornada do usuário em algum dos seus aplicativos. Você teria algum exemplo para dar de alguma mudança que vocês fizeram em algum aplicativo de vocês em função do que vocês estavam observando no Dial My App? Olha, acho que, sobretudo, a forma como a gente comunica para o cliente. Então, dentro do aplicativo, a gente tem, enfim, algumas abas ali dentro e tal, e não é todo cliente que fica, geralmente ele fica na página inicial, se servindo ali, por exemplo, o nosso chat não estava, a nossa opção de chat aqui não estava clara para o cliente logo na home do aplicativo. Então, essa mudança aqui é uma mudança que a gente colocou pós isso para mostrar para o cliente que ele consegue ser atendido de forma digital, que o aplicativo não é simplesmente só tem funcionalidades ali dentro, ele consegue também falar com alguém, ele consegue ser atendido sem precisar sair do app. Isso aí, sobretudo, para clientes que são digitais. Então, é uma nova roupagem, uma nova forma de mostrar para o cliente qual que é o potencial do aplicativo. Perdão, faltou aqui ligar o microfone. Você mencionou também sobre essa possibilidade futura de personalização dos menus do Dial My App, né? Assim, por cliente. Você sabe, esse cliente tem um determinado perfil, é o Fernando, ou o Ciclano, que está devendo para o banco, vou botar a opção de pagamento, não sei, enfim. Quando que a gente vai ter essa possibilidade? Estamos muito longe disso, já dá para fazer? Vocês já estão pensando Olha, nisso? o primeiro passo é a gente atingir 100% dos clientes.
Porque aí só depois que eu faço isso eu consigo garantir que, ó, caso o Fernando me ligue, eu consigo, com certeza, influenciar o Fernando, porque eu consigo influenciar 100% dessas ligações. Obviamente, mantido aqui o disclaimer de que ligações via celular. Mas sim, uma vez rompida essa primeira etapa, a próxima etapa é começar a clusterizar. Então, uma vez que eu clusterizo esses clientes, é a primeira etapa antes de ter a individualização completa. Mas eu diria que eu acho que nos próximos trimestres aí a gente já vai ser capaz de operar alguma coisa relacionada a essa personalização. Pelo menos a gente está trabalhando para isso, para ter esse nível aqui de evolução aqui usando o Dharma App. Legal, Thiago. Uma outra curiosidade que eu tenho a adoção dessa ferramenta gerou também alguma redução de custo no call center, por conta de uma redução de chamadas atendidas no call center? Já deu para sentir esse efeito também? Olha, é engraçado que no começo o cliente, ele imagina, você está acostumado a ligar, você liga, cai aqui numa hora ou no portal de voz e depois, enfim, você pode se servir nessa hora e depois, se você não quiser, cai direto aqui num atendente humano. Então, muitos clientes ligavam, viam esse menu e falavam, acho que eu liguei errado. E aí ligavam, desligavam e ligavam de novo. Aí na segunda falava, não, agora tem esse negócio novo. Então, no começo teve sim esse fator surpresa, que foi bem interessante, enfim, algumas ligações até sendo repetidas pelos meus clientes, mas uma coisa natural. Hoje, como a gente já está um ano operando, o cliente já sabe, e é um processo que o cliente pode, no primeiro mês, ele interage ali, mas opta por continuar a ligação. No segundo mês, no terceiro mês, ele fala, cara, o que é esse negócio aqui? Deixa eu experimentar, deixa eu ver. E a gente começa a ver gradualmente que existe aqui essa digitalização desse cliente e, consequentemente, o que a gente observa é essa redução, sim, do total de ligações que caem no humano, porque o cliente já se serviu através desse menu do Dharma App. Só para recordar, eu acho que você apresentou, mas só para lembrar, qual é hoje o percentual das chamadas interceptadas que permanecem, são resolvidas digitalmente? O cara não dá prosseguimento para a chamada para o call center? Porque isso está aumentando, Hoje, né, você disse. Isso. Hoje, em torno de 20%. 20%, tá. Legal. Maravilha. Tiago, acho que é isso. Tem algum outro ponto que você gostaria de acrescentar, que a gente tem esquecido? Eu gostaria de agradecer aqui, tanto você, Fernando, pelo espaço aqui, pela oportunidade que a gente teve aqui de mostrar aqui como é que foi essa evolução, e também todo o time do Dharma App. Maravilha. Tiago, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai rodar agora uma vinheta e já viremos com a nossa próxima palestrante, que é a Natália